Okay, so I'm Coach Tommy. I'm from New Jersey, and I've been coaching for about 3 years now, give or take about 3 years. I played in high school in New Jersey. I also played in college Division III at Kean University. I graduated from there, and I went straight into coaching and like helping out running camps, and I've been doing that ever since. Então, o nome dele né, o apelido dele é Tommy, né? Ele jogou high school, jogou universidade, se graduou e já começou a trabalhar como técnico. E fazem 3 anos que ele está fazendo isso, né? É um cara novo aí na profissão e trabalhou sempre com camps e aí agora é a primeira chance dele que ele está tendo no college. Go ahead. So here at the college, I work with, I mostly focus on defense. I do weight training. I do a lot of the study hall and the film as well, film breakdown and scouting here. Então, as atribuições dele aqui comigo, ele é o meu assistente, né, imediato. Ele está mais na parte defensiva. Ele cuida do study hall. Study hall, para quem não sabe, por exemplo, os nossos atletas eles têm que fazer as lições, eles têm que estar com as notas boas para continuarem jogando basquete. E ele é o cara que fica na supervisão disso aí. Se os caras estão com as notas boas, se os caras estão fazendo as lições. Então, ele que acompanha a evolução não só do atleta, mas também do estudante, para que ele consiga continuar jogando, né? E tem atribuições também de musculação, toda a parte de academia, de peso, com ele, né? E também quebra de filme, essas coisas assim, que é scout, né? Que, por exemplo, nós vamos jogar contra o Tasto. Então, ele é o que tem que assistir o jogo do Tasto e quebrar esse filme e trazer para a gente o que o Tasto faz, tanto no ataque quanto na defesa. Good. All right. So my main focus is really defense. I'm very big on playing defense throughout the game. I'm very big on a big thing within that is communication. I'm very big on communication while we're playing defense. So you have to talk always. Então, o que ele gosta mesmo mais é a parte de defesa, né? E ele é muito bom nisso. E o que ele mais pega no pé dos caras é comunicação, né? Aquele que o Marquinho Sharp gosta de falar, né? Que ele pega no pé mesmo, os caras têm que falar na defesa o tempo inteiro, tem que se comunicar para que todo mundo, a gente fala, né? Esteja na mesma página, né? E ele realmente ele cobra muito isso dos caras e a gente tem uma certa dificuldade para quem tem o pessoal que vem da FIBA não fala muito na defesa, né? E ele pega mesmo no pé dos caras nisso aí. So in defense, I teach that you have to win your one-on-one fight with who you're playing defense against. But I also like to teach team defense where you have to know that you have help also, so you are not alone. Então ele acredita que para ter uma defesa forte ele ensina muito o que eu chamo da primeira fase da defesa, que é 1 contra 1, né? Então, se você consegue fazer com que o atacante tenha pelo menos 2 a 3 batidas para passar por você, você já fez o teu papel de defensor. E, e ele também, assim, pega muito detalhista também na parte de ajuda, de rotações, de como a gente faz essa ajuda, essa rotação, que daí entra na parte de defesa de conceito do time, né? Então, como é que os outros
vão se posicionar e vão defender quando alguém é batido. So also when we teach defense, I like to make it so that everyone has to guard every position. Everyone has to know how to guard every position on the court because there will be times that we switch or have to scramble, and you have to know every position on that floor. Então, ele gosta também de pegar esse atleta e colocar ele para defender em todas as posições da quadra, porque no jogo você vai poder ter você vai ter uma troca ou você vai ter uma hora em que você está em desvantagem na defesa e você pequeno está pegando um cara grande e vice-versa. Então ele na hora dele trabalhar com os exercícios ele faz esses caras defenderem em todas as posições da quadra para que chegando no jogo não tenha aquela surpresa de mas eu nunca fiz isso, eu nunca defendi essa posição, nunca fiz isso. Então ele enfatiza muito isso no treino também. So a lot of the drills that we do that I like to teach with defense have to do with disadvantage. So you will start off having to already play from a help position that we have to work on rotating and going to the help and then getting back and sitting down and playing defense. Então todos os exercícios que a gente vai trabalhar de defesa, ele gosta muito de trabalhar aqueles que a gente começa em desvantagem. Então, por exemplo, alguém é batido na defesa pelo fundo, por exemplo. Eu trabalhei alguns tipos desse exercício quando eu estava lá com o Mark Sharp, na clínica de Santa Catarina. Então, por exemplo, o cara foi batido pelo fundo. Quais são as rotações de defesa que a gente quer? Quais são as ajudas? Aonde? Diferenças, por exemplo, quem está no fundo é um cara grande, é um cara pequeno? Como é que a gente defende esse cara grande? Como é que a gente defende esse cara pequeno? Como é que a gente, assim, por exemplo, o cara é um pequeno defendendo um grande, ou um grande defendendo um pequeno. Então, a gente estressa muito isso para que na hora a gente não seja pego de surpresa de, por exemplo, nós nunca tivemos essa situação. Então, a gente estressa mesmo os caras e pegando em todas as situações e rotações e dentro dessa rotação, né, que ele está falando, chegar na hora certa, fazer o close out ou chegar na frente da pessoa, enfim, o que a nossa filosofia de defesa é trabalhar nos mínimos detalhes ali. Another drill that I like to do when I teach defense is that I like to not only teach that you have to just slide your feet, but you also have to sometimes turn and sprint when you get beat to cut your man off at the spot and then sit back down in a stance and play defense again. So we do a drill where you have an offensive player in front of you, and then you have to slide with him, and then he beats you, you turn and sprint, cut him off, and then slide again, sprint, cut him off, and go all the way down the court doing that. So you work on sliding your feet, playing defense, but also getting back into a position after getting beat. Então, uma outra situação que ele trabalha bastante, que ele gosta por exemplo, que a defesa não é só resumida a você mexer os teus pés, né? Você fazer o deslize da defesa. Uma outra coisa também é você saber, por exemplo, você foi batido na defesa e você tem que recuperar essa defesa e daí, né, fazer essa corrida e cortar a frente do cara de novo para recuperar. Então a gente trabalha muito a técnica que, por exemplo, muita gente quando é batido ele fica de pé para depois querer correr e aí nesse ficar de pé você já perdeu 1 ou 2 segundos valiosos ali. Então a gente ensina a técnica, né? Foi batido, virar o corpo, que nem eu também trabalhei isso lá em Santa Catarina. E aí você não perde tempo nessa defesa e tenta recuperar o mais rápido possível na frente do homem da bola. Porque também a gente tem vezes que a gente estende a nossa defesa
a quadra inteira e a gente precisa ter esse tipo de recurso. Does anybody have any questions or anything, or you want me to just keep going? Né? Alguma pergunta por enquanto ou ele pode seguir? I think you can go. Okay. All right. So another big thing that I like to do for defense is what I do in the weight room actually goes into what we do on defense. So I work on a lot of lateral quickness and a lot of changing directions so that you have to be ready to change directions while you're on defense. Então, uma coisa que ele trabalha muito quando ele está com os atletas na sala de musculação é uma coisa que eu principalmente converso muito com os meus técnicos, né, que se você é um ótimo defensor, você consegue mexer as pernas lateralmente, né? Então, ele trabalha muito em alguns exercícios na sala de musculação para a pessoa adquirir essa velocidade lateral, né, para mexer as pernas, e também em alguns outros movimentos, né, de rapidez, de corrida, de outras coisas que vai te ajudar a você ser um bom defensor. So I also love to teach out of the shell drill, where you have everyone in their positions on defense and you swing the ball around and you watch the rotations, and then you can fix from there. And you can also switch positions and see people in different positions. So you can teach who has to be in what spot, who's in the right spot, who's not in the right spots. Então, ele trabalha muito com o shell drill, né? Mas a gente tem mais ou menos 10 tipos de trabalho de shell, né? Que a gente faz, que aí, por exemplo, tem um que os caras têm que estar nas posições certas, tem outros que o lado oposto se mexe e você tem que se adequar, tem outro que a gente fecha, por exemplo, a nossa filosofia de defesa, a gente marca pack line, né? Então a gente fecha as gaps e os caras têm que, a gente não pode deixar ninguém entrar, ninguém bater para cima da gente, romper essa caixa que a gente fala, né? Então a gente trabalha muito nisso também, trabalha tipos de marcação por exemplo, corta-luz embaixo, corta-luz para cima, flare, enfim, todos os tipos, cortes. Então, para cada situação, a gente tem um exercício de shell e a gente trabalha nisso. E no 4 contra 4, que é shell, a gente exagera as coisas. A gente, por exemplo, com 5 você fica mais tranquilo. Então, por exemplo, vamos cobrir uma penetração, então a gente exagera. O lado, que nem o Marquinho fala, o lado fortíssimo e o lado forte, né, Marco? O lado forte, que seria o lado fraco, a gente exagera mesmo, colocando os caras bem no meio do garrafão mesmo e tal, para que a gente, quando faça as rotações, as coisas, eles têm que cobrir muita área para cobrir, e se eles chegarem nisso, nessa cobertura, quando tiverem 4 contra 4, com 5 contra 5, vai ser muito fácil. Então, a gente gosta na pré-temporada, exagerar bastante mesmo, fazer com que esses caras cubram bastante área e tem que chegar nessa cobertura e a gente assim usa um sistema de pontuação para cada tipo de exercício. Então a gente torna todos eles bem competitivos e os caras têm que chegar sem exagero nenhum. Coach, somebody asked it over there, like, can you, like, for example, when you go to the weight room
and you said that you work, like guys like speed, laterally, right? So just one exercise that you work on with the weights with them. Okay. So one drill that we do laterally is we do lateral hops. So they have to start off on one foot, and then they have to hop to the side, work on landing, and then when they land on the other foot, they have to hop right back to the right foot. So say they start on the right foot, they jump to the left foot, and then jump back to the right, and they have to go back and forth 10 times, and that works on loading up their quadricep muscles, the muscles in their thighs, and helps them move more quickly laterally. Helps with the direction. Então, você entendeu, Bruno? Bressan, ele começa, por exemplo, com uma perna, só com a perna direita. Daí você salta para a perna esquerda e volta, salta e volta. E depois isso ele faz também com um pouco de peso para você trabalhar o quadríceps, né? E o posterior. E daí, com isso, ele com os saltos, ele desloca e volta. Respondido? Yeah. Beleza. Yep. Go ahead. So like Coach Vando, só de repente a gente poderia deixar o Coach Thomas fazer a explanação dele e a gente colocaria no segundo bloco, né, as perguntas, né? Eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Ok? So then, like you just talk, anything that you wanna discuss, and then when you're done, we open for questions. Okay. All right. I think that a big part of what I do is a lot of doing the weight training, because what I do in the weight room helps our guys' bodies be stronger and be more prepared for when they get on the court to play. We do not do a lot of very heavy weights. We do more to just strengthen their muscles so that they can, like, we also do a lot of, I don't know how you would say, plyometrics. Por exemplo, go ahead. Sorry, no, I was done. I'm just saying. Ok. Ele também, assim, ele gosta muito de trabalhar os caras na sala de musculação e preparar esses caras para a temporada que vem, né? Que está pela frente. Então, por exemplo, diferente de alguns preparadores físicos no Brasil, nós não trabalhamos com um peso muito pesado. Nós trabalhamos com um peso mais leve, mas assim, o que a gente, o termo que a gente usa aqui nos Estados Unidos é assim, é o cara ser sólido. Então, você bate no cara assim, ele é sólido. Ele não é volumoso, grande. Então, ele tem que aguentar o choque, ele tem que aguentar o trabalho físico, né, do jogo, mas, ao mesmo tempo, na nossa filosofia, esse cara precisa correr a quadra, por exemplo, tanto o pivôzão nosso de 6'9", 6'10", tanto e o guard nosso, por exemplo, o Ed, os dois têm que fazer, por exemplo, ida e volta na quadra em 10 segundos. Não pode. Então, por exemplo, o pivôzão vai chegar em 10, mas, por exemplo, o guard, que é mais rápido, vai chegar em 8,9 segundos, entendeu? Então, a gente realmente prepara esses caras para a temporada e diferente da gente ver aí no Brasil que ainda alguns preparadores físicos acham que jogar basquete você precisa ser gigante, grande, volumoso e perder a habilidade
de outras coisas. Então, aqui a gente faz mais um trabalho de strength and conditioning, né? Que você prepara esse cara para a temporada, para ele aguentar os jogos pela frente, aguentar a maratona, né? Go ahead. Oh, your mic is mute. Sorry, I'm trying to get this a video of the defensive drill that I usually do. I cannot get it sent. No, it's okay. You can, you go. Have you see like one thing say share screen? Yeah, I'm trying to get it onto the computer. Estão conseguindo ver? Sim, coach. So this is a drill where we work on our defensive slides, and they have to slide back and forth across the paint. They have to step 1 foot outside of the paint and slide back across. And this works on staying in your stance, changing direction, sliding back and forth. Então ele começa com esse exercício, né? E os caras chegaram Anything else, coach? That should pretty much be it that I can think of for now, defensive wise. Okay. And another thing that I want you to explain to them is like how you like you and Victor, how works the camps, like what do you guys teach in the camps, what you guys try to develop in the camps. Outra coisa que eu estou perguntando para ele é o seguinte, ele e o Vitor Limbuzeiro, né, que eu falei, eles trabalham muito com tempo para crianças e tal, que desenvolve muito essa parte. O Vitor já faz isso há muitos anos. E ele tem muitas crianças que vão para a Europa e trabalham com ele. Eu estou perguntando como é que eles fazem isso, o que eles fazem nesses camps. So we teach pretty much everything at these camps. So we see like a lot of the level of the kids and everything, and then we go from there. We teach, we teach a little bit of everything while we're there. We teach ball handling, passing, shooting, defense, moving without the ball. We touch on every single aspect of basketball and try to give them everything that we can within that week that we have with them. So every day may be something different, or every practice it'll be something different, but we work on every single thing. Então eles ficam uma semana com essas crianças, né, com esses jovens, e trabalham em todos os aspectos do jogo. Trabalham em todos os aspectos do jogo, tipo defesa, ataque, manuseio de bola,
tudo e que eles acabam cobrindo tudo que essas crianças fazem. E o que eu sei é que, por exemplo, o Vitor acaba o Vitor era assistente de uma universidade aqui nos Estados Unidos. Ele acaba nesses camps recrutando meninos para ele também. Então, é uma outra coisa que o Tommy vai começar a fazer para mim também, é esse trabalho de recrutamento que na Europa, jogadores que a gente até falou sobre um pivô italiano. So remember, like I was talking about the recruitment that me and you were talking about, that you saw like a big man in Italy, but he's from England, right? Yes, he's from the UK. Então, isso é uma outra coisa também que é bem válido, porque eles vão. How many countries you guys covered, or Vitor goes? A lot of them. I want to say he did maybe three. I want to say he did like 3 or 4 countries this past year, and they're still working on more. So, But I assume that you guys have like coaches from the coaches, Lithuania, Italy, Spain, America, Brazil, Portugal, Brazil, France, Philippines. We have coaches come from everywhere. Sweden. Então isso é uma coisa legal, porque tem técnicos do mundo inteiro. Tem técnicos do mundo inteiro e que eles trabalham isso com essas crianças e para nós também é uma parte valiosa em termos de recrutamento, né? Uma coisa que vocês podem estar vendo é que ele é meio assim, tá meio Travado. travado. Ele tá meio assim, mas ele é um cara assim, assim, não sei se ele está sentindo, porque está aqui no meio de vocês, mas na quadra esse cara é muito. They're gonna ask some questions. Is that okay? Yes, that's fine. Primeiro, claro, você é sempre o primeiro. Coach, Yeah. desculpe, eu vou tentar fazer a pergunta em inglês para poder. Ok. E o Vando me transfere ela, me quer traduz. Coach, some years ago, American coach came to Brazil with clinics, and he was asking why Brazilian didn't have a good footwork on defense, because they played soccer, and soccer uses the foot very in a larger way. Do you think that you can transfer that basic skill of soccer to basketball players? Vandinha, traduz, por favor, se você entendeu. Before you answer, o professor falou o seguinte, que alguns anos atrás veio um técnico americano para o Brasil e ele estava dando uma clínica e ele pensou que os brasileiros marcavam bem pra caramba, porque todo mundo joga futebol aqui e tal, e todo mundo tem habilidade com os pés. E né, não é isso, né? Então, o Medalha perguntou para ele, falou assim, se você acha, na sua opinião, que o brasileiro, com toda essa habilidade de jogar futebol com o pé e tal, você acha que ele pode transferir isso pro basquete? Go ahead. I think that it can translate from football to basketball with all of the footwork, because having that footwork helps in everything that you do in basketball. So I think, especially, defense. So I think that it does translate over. But like, why you make you think like that? Because you need footwork in everything you do with basketball, with pivoting, sliding your feet on defense, backpedaling, turning the sprint, everything that you do in football, you do. Well, not everything you do in football, you do in basketball, but a lot of the movements
are similar when it comes to basketball and football, in terms of sliding your feet and things like that. So that's why I think that it translates well. Ele falou que ele I started off playing football, and then I switched over to basketball, and I felt like my footwork was already more advanced than some people that did not. Ok. Ele falou que ele acredita que sim, que vai ajudar bastante, porque os movimentos que fazem no futebol, como pivotear, mudança de direção e essas coisas, você faz no futebol também e faz no basquete. E ele, por experiência própria, começou jogando futebol e depois foi jogar basquete. E ele disse que quando ele foi para o basquete, que ele já tinha a vivência do futebol, ajudou bastante ele, porque ele tinha uma habilidade com os pés, né, para se mover na quadra maior do que os outros meninos que não tinham jogado futebol. Está fechado o teu microfone, Medalha. He said, thank you. Thank you for having Thank you me. very much. Okay. Ok. Marquinhos Sharp, vai para a segunda, Marquinhos? Sim. Vamos lá, amigo. Vamos lá. Antes de você perguntar, vocês dois fazem falta aqui no Hoop Talk, viu? Não fica assim mais de uma semana fora, não, porque a gente sente bastante, hein? Isso aí. Os dois, Obrigado. os dois são figurinha carimbada, hein? Eu também sinto saudades de vocês. I am homesick. O professor Medalha, colocando uma pergunta dessa, ele pode acabar com o basquete americano, cara. Os caras vão começar a jogar futebol de salão. O objetivo do Marco, conta a história do nosso estágio lá, para o pessoal entender o que o professor Guilmar quis fazer. O professor Medalha tem essa intenção de acabar com o basquete americano. Bom, brincadeiras à parte, lá no início ele falou começou sobre o 1 contra 1, a primeira fase, blá blá blá, beleza. Aí citou assim meio por cima sobre a rotação. O que eu queria saber? Quando tem um rompimento pela linha de fundo, tem regras específicas ou regras diferentes de quando tem um rompimento lá pelo 45 ou pela posição 1? Isso é uma coisa. Como você falou que a sua defesa, eu não sei se é o tempo todo, mas que vocês estão marcando com filosofia packline, né? A packline, eu gosto. Eu peguei algumas coisas da packline e peguei para a minha filosofia, mas eu não peguei a packline inteira. Algumas coisas que eu vi da packline, os pivôs dificilmente fazem troca. Homem grande fica com homem grande. Eu queria saber disso também depois, mas eu queria saber se tem regras diferentes para essa rotação ou se é simplesmente uma rotação que vai ocasionar mix match, por exemplo. So like he's asking, Coach Sharp asking like, okay, so like you talked about first phase of defense, like right 1-on-1, and then when you got beat, right, we started the rotations, right? So for example, like if somebody got beat by baseline, okay, we do some kind of rotation, right? Yes. If you got beat by the wing, we got another rotation, right? He's asking like it's just one rule for everything, or like it's depend when where you beat, like we do our stuff, right? Yeah. And then this is one question, and then answer that, and then he have another one that I ask you later.
Okay. So yes, every rotation is different depending on where you get beat from. If you get beat baseline, depending on where whoever your teammate is at, your teammate will come help, and then someone has to rotate to help him. So everywhere you get beat from is different, and every rotation will be different depending on where that drive is from. If it's from the wing, the corner, the top of the key. So everyone has to know their position so that we know where to rotate when someone steps up and helps. Então, ele falou que dependendo de onde você for batido, é um tipo de rotação. Então, por exemplo, se você for batido pelo fundo, pela lateral, por cima, então a gente faz um tipo de rotação, mas sempre obedecendo algumas regras, Marco. Por exemplo, o cara bateu para o fundo, assim, o último homem da defesa, ele pode ser, que eu falo assim, o último homem, por exemplo, tem um cara que está marcando o fundo aqui, tem um cara que está na ajuda, certo? Aí tem os caras da lateral, os caras de cima. Esse último homem aqui, ele não necessariamente pode ser um cara grande, ele pode ser um lateral, que tem um lateral lá no fundo esperando um chute, e tem um pivô na cabeça e um do outro lado, entendeu? Então, por exemplo, a gente sempre ajuda e faz a rotação do lado oposto. Então, o lado oposto tem que, se for batido pelo fundo, ele tem que sair do garrafão e parar essa marcação. E aí a gente roda do lado oposto, sempre. 45, a mesma coisa. Uma coisa que a gente faz, a gente não larga o cara do fundo. Nós não damos chance nenhuma do cara pegar essa bola e arremessar. Por exemplo, o cara normal seria, por exemplo, o cara tá na lateral e um cara no fundo. O cara bateu para cá, o cara do fundo veio na ajuda, certo? E aí alguém passa essa bola para o fundo lá e não dá tempo de você chegar. Então a gente não larga esse homem daqui, e o último homem da defesa do lado contrário é que tem que sair do garrafão e vir nessa ajuda. E aí nós rodamos desse jeito. E aí tem regras, por exemplo, de como a gente ajuda. A gente trabalha com ângulos de ajuda. Esse cara que é batido, o ângulo por exemplo, ele não é foi batido, então já era. Não é assim. Então a gente administra esse cara, porque eu falo que a gente tem que ter active hands nas linhas de passe. Então a gente trabalha rotação, ângulos de ajuda, mão nas linhas de passe. Então, por exemplo, o americano tem uma estatística que no Brasil não tem, how many touches você tem no jogo. Então, o que é isso? Por exemplo, o teu time vai passar a bola e que eu toco na bola, entendeu? E aí nessa tocada de bola, a bola sobe, a bola não é de ninguém mais, é de quem chegar primeiro. Então a gente trabalha muito essa bola assim, mão na linha de passe, essas coisas. A gente ensina os caras a olhar no olho do cara, que é muito difícil. Se você vai fazer o jogo inteiro, ficar olhando de um lado e passar do outro, o cara não vai fazer isso o jogo inteiro. Então o cara geralmente ele sabe onde ele olha, você consegue, opa, o cara tá vendo ali alguma coisa. Então assim, a gente trabalha com várias coisas nisso, que você já deve ter ouvido, né? Ângulo de ajuda, administração do corte, active hands na linha de passe. E quem vem aí, uma outra coisa que eu trabalhei lá aí em Santa Catarina, lembra? Se tiver um mismatch embaixo com um homem grande, um homem pequeno, como a gente marca, como a gente tira o ângulo de passe, lobby, o que a gente faz? Empurra o cara para baixo da cesta. Então, todas essas coisas assim que a gente trabalha mesmo, que é para dificultar qualquer ação ofensiva dos caras. And then the other question he asked. Vandô. Não, eu fiz essa pergunta meio que proposital, porque assim, o que você explanou agora sobre que tem diferentes regras, os ângulos, e tem a filosofia, etc. Talvez não hoje, mas se vocês puderem mandar para complementar alguma coisa, por exemplo,
as regras são tais, entendeu? Porque, assim, eu já escutei várias situações, mas talvez alguém aqui queira saber mais pormenores, e talvez eu também não conheça as suas regras, que são da sua filosofia também, né? Certo. Entendeu? Mas o que Então, eu falei você já ouviu, certo? sim, Tá, entendeu? beleza. Tá. E a outra que você perguntou sobre É da Packline, né? tá, Packline, os seus homens grandes fazem trocas, ou eles seguem homem grande, segue homem grande? tá. Não, a gente faz uma coisa, a gente faz assim, ó, homem grande, a gente só troca se for com outro homem grande. Sim. E laterais com laterais. A gente só troca nisso. Se por uma aventura houver uma troca de mismatch, a primeira oportunidade que a gente tem, a gente destroca, mas não é para acontecer. Então, por exemplo, assim, e outra também, o homem grande, ele não sai muito, Marco. Ele não sai muito assim, por exemplo, ele é mais protetor de aro, entendeu? Então, por exemplo, se tem dois caras grandes do outro time que mete bola, eu vou fazer um outro tipo de coisa, entendeu? Então, agora, por exemplo, se tem três caras que chutam bem a bola, então para mim tá tudo tranquilo. Os meus homens grandes não precisam sair, entendeu? Mas, por exemplo, se tem um cara grande do outro lado que chuta, daí eu faço uma outra coisa. Mas a gente realmente assim, a gente tenta fazer com que o time adversário tenha uma chance e essa chance seja um chute longo de 2. Tira os 3 e tira a penetração. Quer fazer cesta, vai ter que ser um longo de 2 e ainda pressionado. E sobre o mismatch, lembra que eu trabalhei com os meninos lá em Santa Catarina? Aí em Santa Catarina, que eu ensinei, por exemplo, se um homem pequeno está marcando um grande, o que a gente faz? E vice-versa. Né? Então, Ok. mais ou menos isso. E o que faz, professor Vando? Boa noite. Quando um homem pequeno está marcando grande. Tem que estar na quadra para explicar. Boa noite, Michele. Boa noite, boa noite. Por exemplo, geralmente o cara grande, ele quer se posicionar no pivô, né? E ele está pedindo a mão, ele está pedindo a bola. Eu falo para o meu homem pequeno, geralmente os caras tentam fazer 3/4. 3/4 não vai acontecer nada. O cara grande vai posicionar e vai receber essa bola. Então eu falo para o cara pequeno ir totalmente pela frente, erguer o braço. Só que em vez de ele ficar ali, porque assim, o técnico fala assim, tenta ficar ali com o cara e tal. Não vai acontecer nada também, porque o cara grande vai escorar e vai receber um passe por cima. Então, o que a gente faz? Esse cara que está na frente, eu empurro o cara grande para baixo do aro. E aí o cara grande ainda fala assim, que legal, o cara tá facilitando para mim. O cara, em vez de me empurrar para fora, está empurrando para dentro. Então, eu vou receber a bola lá. Só que quando você faz isso e tem alguém marcando a bola, você perde esse ângulo de passe, porque o aro ele de uma certa distância perto dele, você já não consegue mais fazer esse lob para o cara. E o lado oposto, e aí é mais psicológico, que eu toco no ombro do cara assim, ó, e falo, tô aqui. Quer dizer, aí o grande fala assim, olha assim, eu não tô lá de jeito nenhum, só fui lá tocar no cara. Aí o cara grande fala assim, tem um pela frente, um por aqui, o cara fala assim, não passa. Mas esse lado aqui, contrário, nós estamos dando um migué do caramba. Porque o cara não vai se sentir confortável para dar esse passe. Não sei se deu para entender. Deu sim, professor. Deu para entender sim. Legal. O coach, Você vai sempre pedir para ele jogar para debaixo da cesta, né? Sempre. Porque é difícil conseguirem fazer esse passe. Isso. Aí o cara, quando o cara grande se tocar com isso, ele vai querer empurrar os caras para fora, né?
E empurrar o cara para fora, às vezes ele, como ele está bem com uma base forte ali e tal, é difícil. Então, às vezes o cara dá um empurrão, que vai ser uma falta de ataque, ou o cara vai pôr as duas mãos no cara, vai ser uma falta de ataque. Então, quando o cara perceber que a gente está levando ele para uma armadilha, ele já, né? Já caiu, né? Boa, Michele. Antes da pergunta do Marquinhos, tem uma pergunta do Alisson aí que se encaixa bem nesse momento. Você está conseguindo ler aí? Peraí, deixa eu ver. Sorry, man. We are, they're asking some stuff in Portuguese. That's fine. Não, Alisson, nunca dobramos no passador. Nunca. De jeito nenhum. Porque a qualidade dos atletas que a gente pega aqui é uma qualidade muito, muito grande. Então a gente não dobra neles, não. A única chance que a gente dobra é se alguém bate para o fundo, esse homem vem, a gente fala que ele constrói um muro ali, e aí o cara que é batido, a gente administra aqui. É assim, ó. Não sei se está vendo minha mão, aqui é o fundo da quadra, certo? Ele está batendo para cá. Esse cara tem que parar esse cara. E esse cara que foi batido, ele não pode ser batido e parar aqui, por quê? Porque o cara vai vir aqui e vai entrar por aqui, ó, que a gente fala assim que ele deu uma de snake, né, de cobra. Ele veio, saiu por aqui e fez a bandeja. Então o cara tem que administrar e levar no L aqui, ó. Aí ele fica preso aqui. É a única dobra que a gente faz. O resto a gente não faz nenhum. E se alguém corta a gente, nós temos que, em vez do cara atacar a gente primeiro, e daí ele vai ter 3, 4, 5 ângulos de passe, nós vamos atacar ele primeiro, e aí ele que vai ter que tomar a decisão. E muitas das vezes o cara ele não consegue brecar. Ele faz uma falta de ataque, ele anda com a bola, ele aí diminui. É que nem o goleiro. Se o goleiro ficar embaixo da trave é uma coisa. Se o goleiro sair do cara e tirar os ângulos é outra coisa. Então, é mais ou menos o que a gente faz. A gente tira os ângulos do cara. E se o cara for muito bom e conseguir fazer todos os floaters contra nós, ótimo, tranquilo, beleza. Então ele vai ter que estar mudando o arremesso dele o tempo inteiro. Mas a gente não dá para ele uma bandeja ou um arremesso livre de 3. Maravilha. Marquinhos, desculpe, só que eu acho que essa pergunta do Alisson se encaixava bem nesse momento. Vai contigo, Marquinhos. Não, tranquilo, é só uma dúvida. Ô, coach, se você está defendendo uma equipe que tem 3 matadores, você segue fazendo o packline, porque a packline, teoricamente, você tem que defender os cotovelos. E aí gera uma situação de não conseguir antecipar passe, principalmente essa volta ali para a posição 1, né? A gente Coach Vando, deixa eu só dar uma sugestão aqui que eu acho que ela é bem pertinente. Tem, claro, você falar em packline aqui, tem muitos que vão entender perfeitamente o que é packline, mas tem outros que não vão entender ou ficar com dúvida. De repente, a gente poderia adotar, a partir de hoje, de repente, botar uma prancheta, exemplificar o que é o packline, entendeu? Porque eu acho que todos sairiam ganhando, né? Não sei o que vocês acham disso. Eu vou explicar. Por exemplo, o packline tem algumas regras. Eu não sigo todas também, Marquinho, tá? Packline é o seguinte. So I'm just gonna explain packline to them, Tommy, ok? So é assim. O professor Medalha, muito amigo do nosso querido Bob Knight. O Bob Knight tirava muito as linhas de passe, coisa que o Marco Sharp também é adepto disso. Deny, né? Tirar todas as linhas de passe, não deixar os caras receberem, e essas coisas assim. Só que nos últimos tempos aqui nos Estados Unidos, o jogador é assim, se você não for muito bom, dependendo do teu personnel, por exemplo, eu não tenho
uns laterais atléticos, longos, né? Essas coisas assim. Então, por exemplo, para eu tirar a linha de passe, é muito difícil. Por exemplo, se eu não conseguir fazer esse deny, esse cara vai pegar essa bola, vai fazer um rip e com uma batida ele vai dar uma cravada na minha cabeça. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, com uma batida na linha de 3, o cara sai para cravar, porque ele dá 2 passadas e ele sai por cima de você. Então, o que a Packline fez? Olha, nós não vamos tirar o passe, mas nós vamos fazer o seguinte: quem pegar a bola, nós vamos pressionar esse cara muito e o resto vai fechar os buracos da defesa, certo? Então, o que acontece? Nesse cara que a gente pressiona a bola, a gente faz esse cara bater a bola no chão. Ele tem que bater a bola no chão. Então, por exemplo, a gente vai para cima mesmo. A gente não troca um arremesso de 3 por 2, né? A gente quer que o cara vai para cima, o cara bata a bola. Se ele puser a bola no chão e tentar cortar, os buracos estão teoricamente fechados. Então, é isso que a gente quer. Em vez de a gente fazer o seguinte: olha, pressiona a bola lá e em vez de a gente fechar os buracos, não deixa esses caras receberem a bola. Mas aí, por exemplo, tem aquela que eu falei, se o cara é batido aqui, é muito difícil de você recuperar, porque vocês estão tirando a linha de passe lá em cima, né? Então, a gente é mais nesse sentido. Olha, pressiona a bola e joga o cara aqui para mim. Joga que eu estou aqui comigo. Aí o Marquinhos falou de 3 chutadores, certo, Marco? Sim. Como eles são 3, nós podemos trocar. A gente faz troca. Segundo, a gente trabalha com stunt, né? Então, os pivôs vão ajudar a gente nesse stunt e voltar. Entendeu? Então, vai depender muito assim de como a gente vai estar parando o corte dos caras. Se os caras cortarem a gente, ferrou. Porque daí os caras vão ter chute, certo? E aí vai ser muito difícil você fazer a rotação. Então, a gente trabalha muito, por exemplo, nessa hora, às vezes, por exemplo, um jogador de 2,14 que a gente tem não é legal nessa hora. A gente abaixa o time um pouco. Então, a gente joga com um cara de 2,4, 2,3, 2,2, mas que se mexe como um lateral, né? Que pode chegar nas nossas coberturas. Mas também, Marco, é muito por scout report. Tá, Ok. qual que é o aproveitamento desse? Mas como é que é o aproveitamento desse? Se ele pega e chuta, o cara tem um aproveitamento de 50%. Então fala, cara, é o seguinte, quando você está marcando aquele cara, você dá como é que é? Cheating. Você dá professor Medalha, cheating. Como é que é em português? Tipo uma enganada. Fala, ó, então não ajuda muito porque esse cara tem 50%. Então fica no cara ali. Então a gente trabalha muito com essas coisas também, Marco. Você finge que ajuda. Isso, a gente dá aquela, mas fala, se eu não posso soltar aquele cara ali. E você sabe, critério de substituição. Tomou bola na boca, pum, sai, né? Ok. Ok, Ivano, beleza. Bom. Maravilha. Vamos ver se tem mais alguém que queira perguntar, né? Não, é que travou um pouquinho a hora que o professor Vando estava explicando sobre o pivô que faz o stand de volta, que é tipo uma finta, professor? Isso, é assim, por exemplo, a gente fala assim, que aqui as camisas têm um número grande na frente, né? Então, por exemplo, eu estou marcando o Denilson. O Denilson me cortou, nesse buraco aqui, o pivôzão tem que vir assim, ó, para ver se esse cara dá uma parada, o Michele. Dá uma parada e tenta seguir, ou dá uma parada e pega a bola. A gente dá um abafa nele assim e sai, entendeu? Mas aí volta no que ele estava marcando. E é o tempo que esse cara que foi batido, é o tempo para ele vir e recuperar. É uma ajuda fake, né?
Isso, Esse É cara uma ajuda sai. tudo. Show your number. Show isso. your number. É. Ok. Então, é uma ajuda dessa. Ok. Beleza. Denilson, Posso passar para o Denilson? opa, Vamos lá, Denilson. Grande Denilson, boa noite. dica, Tommy. Oi, boa noite a todos. Parabéns pela apresentação, Thomas. Eu tenho uma curiosidade em relação aos exercícios educativos, né? Vocês falaram que o treinamento é bastante intenso. Eu queria saber o seguinte, a minha curiosidade é o seguinte, quanto tempo existe entre um exercício e outro, e qual que é o tempo de recuperação? Porque eu estou pensando assim, que é intenso, né? Quando que vocês pensam, não, opa, agora está na hora de parar, vamos continuar mais um pouquinho? Como que vocês fazem para controlar isso? So he's, coach, asking like, okay, so like we doing, our drills, very high intense, right? Like when we work on defense. So he's asking like, how long it take every drill, and how long it takes like when you're done with one drill and go to the next one. So for us to finish all of our drills, like defensively, our defense drills, you're saying, or just any drill? No, defense. Defense. Defensive drill. Yeah. It takes us about 30 to 45 minutes to finish all of our defense drills, but we'll go maybe 10 minutes in the shell drill, and then we'll play out of it, and then we go right from there. We go straight into another drill. So there's no walking to lines. You have to run to the line. You have to sprint to wherever we're going to get ready for the next drill to start. So there's not much time in between each drill. Então, Denilson, a gente, assim, toda a parte de defesa no treino, a gente demora até entre 40 a 45 minutos, tá? Tudo que a gente tem que trabalhar especificamente de defesa, tá? E a gente sempre tem nesses exercícios o shell drill, que todo mundo conhece, né? E nesse shell drill a gente trabalha várias situações nele. Então, assim, que o cara, diferente daí, os caras nossos têm que ficar nos 3 segundos defensivos, tem que estar na linha média ali. Então, por exemplo, a gente exagera muito e tal, essas coisas assim, e que o cara tem que fazer, tem que cobrir essa distância, tá? Então, a gente trabalha, por exemplo, 10 minutos com o shell drill nas situações, daí nós vamos para a parte competitiva nela, por exemplo, nós trabalhamos, sei lá, corte pelo fundo, tá? Então, aí o corte, a gente vai assim, faz o corte, mas para o cara chegar e fazer, para fixar a movimentação, certo? Daí nós vamos nessa mesma batida, mas daí nós vamos valendo. Então, por exemplo, se você cortar pelo fundo e conseguir passar da onde seria a parte de ajuda, você ganha ponto. Entendeu? Então, todos os exercícios competitivos. Então, por exemplo, você ganhou um ponto. Aí continua, fala, o cara já marcou um ponto, já vai ter que estar correndo um suicídio. Então, a gente vai nessa competição por 35, 40 minutos. E aí, de um exercício para o outro, é assim, por exemplo, a gente estressou que eu falo, é o americano, Marquinhos, stressed. Então, nós... repetição. Estresse, para mim, são repetições. Isso, é isso aí mesmo, é isso aí. Então, a gente, o cara tá cansadão lá, para ir para o outro exercício, a gente chega e fala assim, galera, aí, por exemplo, eu e ele fala assim, Mark Sharp, 2 lance livre. Tá. O cara tá cansadão e a gente fala assim, a gente precisa desse lance livre. O cara vai lá, pum, 2. Aí chama outro. Vai lá, lance livre, pum, 2. É o tempo que eles tiveram para descansar. Vamos para o outro, entendeu? E aí a gente acaba treinando também essa parte de lance livre. Porque não adianta você acabar o treino e falar para os caras, agora vai lá chutar lance livre. Boa. Cara, não é situação de jogo. O cara tá lá... Gostei.
Gostei, Ivan, gostei. É, Não, situação cara, de jogo, né, acabou. Bia? Situação de jogo. Exato, o cara acabou, tá lá com a língua aqui, ó, na gravata, falo, bicho, 2 lance livre. Lance livre. Lance livre. Quer tomar água um pouquinho? 2 lance livre. Pum, pum, matou, Aí, errou um, nós vamos 2. correr ida e volta em 10. Então, Isso aí. ele já tem essa pressão toda no treino. No jogo, o cara fala, bicho, você não sabe o que o meu técnico faz comigo no treino. Entendeu? No jogo tá tranquilo, ele tá respirando, o cronômetro parado, ele tá de boa. Show de Então, bola. ele precisa meter esses dois, que é o que a gente fala assim, beleza. E aí os outros estão descansando. E aí, a cada mudança de um exercício para o outro, a gente pega 2 caras diferentes. Por exemplo, a gente Tá. sabe que não são só o mesmo. A gente, por exemplo, às vezes pega o pivôzão, que não tem um aproveitamento bom, mas fala assim, cara, precisamos estamos perdendo o jogo de 1 ponto. O jogo está na tua mão. Vai lá. Pô, o cara cansadaço, meter as 2. E, meu, a gente você lembra no ano passado, Denils, que o cara do Milwaukee veio aqui e falou isso para nós? Lembro. Uhum. Foi quando eu comecei a fazer isso, cara. Que ele falou, não sei se você lembra disso. Ele falou, pô, depois que você estressar os caras, tal, não sei o quê, quer treinar lance livre? Lembra que eu perguntei para ele? Eu falei, coach, como é que você treina lance livre? isso aí. Ele Ah, falou, sim, lembro. Perfeitamente, cara. meu, Uhum. manda os caras correr, arregaçar e tal. E aí acabou, manda o cara para linha. E, cara, tem dado muito certo isso. Muito certo mesmo. Porque, meu, daí você vê a evolução do cara na temporada, Denilson. No começo você fala assim, os pivôs não pega, dá 2 airballs, você fala, nossa senhora, caraca, meu, tá merda. Mas daí você vê durante a evolução do cara, e o cara já não sente mais a pressão. Uhum. E aí, às vezes, eu fiz isso lá em Brusque. O Daniel tava e o Marquinhos também. Por exemplo, eu falo assim para os caras, preciso de 2 lance livre agora. Aí eu falo assim, mas se você errar um, em vez de você correr 2 quadras, você vai correr 6. Quando começa o ano, os caras falam, não vai chutar, não vai chutar, não, você é louco, pô, não, o cara vai... Aí eu falo, é isso aí que é um time? Então quer dizer que se fizer a falta no Mark Sharp, vocês vão falar, pô, se fudemos, perdemos o jogo, que o Marco vai errar. Ou vocês vão abraçar o cara do seu time e falar, não, Marco, estamos contigo, velho, pode ir lá. Se errar, a gente corre, não tem problema. Daí você começa a pegar o que o time começa, ó. E aí o cara começa a ter essa... Porra, meu, o cara tá confiando em mim. Porra, aí o cara começa a ganhar confiança durante o ano. E aí o cara fala assim, não, pode chutar, cara. Vai lá, a gente corre para você, não tem problema nenhum. Legal. Então isso é legal também, você vê o time fazendo assim, ó, é super legal. Valeu. Obrigado. Maravilha. Vamos passar para o Zé Geraldo, que tem uma pergunta agora a fazer, Zé. Por favor. Boa noite, né, a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Perguntar, confirmar aí com o Vando, com o nosso convidado, aqui que o exercício que ele mostrou ainda há pouco, exercício de lateralidade ali para melhorar o deslocamento na hora da marcação, muito bom, excelente. E no caso aqui, uma citação, uma ideia de um outro exercício, de um treinamento que possa ser utilizado um outro exercício, no caso de um jogador que tem um bom arremesso e que você precisa chegar muito rápido para tentar conter esse arremesso, mas numa posição frontal, em vez de lateral, Vando. E aí o nosso amigo, nosso técnico também. Tommy, so he's asking like, okay, so we have, for example, Eddie Brown, he's a really good shooter, right? So, and then in our philosophy, he's a great shooter. He's a high percentage. So what we do that we are in a helping, mode, right? Somebody, drove and I have to stunt and go back to the Eddie. And then what we do to close out and make him drive instead of catching shooter. What we do
like on this case? So we close out hard, so we run him off of the 3-point line, and we want to keep him to the sideline. We do not want to let him drive middle, so that we have our help defense step up and we can all rotate. So what you want to do is we'll be in the gap, stunt and recover fast, because we know he's a shooter. So we do not want to give him any time or any space to be able to get his shot off. So we want to recover hard, close out very high, and force him to put the ball on the ground to drive to the rim, where we will have help. Então, Zé, specifically. Ele é o cara que a gente falou que tem uma excelente porcentagem, certo? Isso. Nós vamos dar uma... Como é que é, Marquinho? Uma fake, uma ajuda. Em português. E aí, eu sei que aquele cara é o cara que vai chutar. Aquele é o cara. Então, a gente dá o instante, faz ajuda, mas a gente corre em cima dele. Entendeu? Isso, provocando o deslocamento lateral dele, em vez de passar pelo... Só que aí tem algumas coisas pequenas. Por exemplo, eu cheguei a citar lá em Santa Catarina, é assim. Quando a gente chega num certo nível, você vai concordar comigo, Zé. Qualquer coisa que acontece no jogo, qualquer mínima coisa, pode ser decisivo. O que eu estou falando? O que eu estou falando? Por exemplo, assim, se eu estou chutando com você e eu passo essa bola no seu peito, que você só pega ela e chuta, você vai ter uma puta porcentagem boa de arremesso. Com certeza, certo? O passe é fundamental. Se vier na mão certinho, você equilibrado... Achou na mão aqui, ó, quando ela sai da mão, você já sabe. Isso. Tá? Aqui nos Estados Unidos tem um grupo de técnicos que acreditam numa coisa assim, que é o que eu também acredito e comecei a fazer. Lembra que eu falei que a gente tenta colocar a mão nas linhas de passe? Isso. O deny. Então, assim, ó, eu acredito muito que basquetebol é um jogo muito psicológico, tá? Então, por exemplo, assim, eu tô te marcando, você cortou, você foi dar um passe e eu toquei nessa bola sua uma vez. A bola foi e nós pegamos. Aí, na segunda, eu consegui tocar, mas o passe chegou no cara. Mas aí, Zé, o que a gente faz é o seguinte. A gente tenta deixar o jogo lento. No basquete tem dois jeitos de deixar o jogo lento. Ou a bola vai subir, vai ficar lento. Sim. Ou a bola vai descer no chão, vai ficar lento. Certo? E outra coisa, a gente trabalha muito exercício a gente fala assim, active hands in the passing lane, certo? Se a gente conseguir tirar que essa bola, que o cara não receba aqui, Zé, ó, se eu encaixar ela aqui, ela vai ser caixa. Não, se você tiver equilibrado e ela vier na mão, meu filho, na mão, é tiro então, certo. Por exemplo, nesses exercícios que a gente faz, a bola, às vezes, ela vem aqui, ó. Eu tenho que fazer isso. Isso. Ou que ela vem embaixo, que eu tenho que fazer isso. Ou que ela saia do alvo. Isso. Certo? Nessa saída do alvo, o cara não tem o mesmo aproveitamento dessa pegar e encaixar. Não, eu concordo. Eu acho que é por aí mesmo. Entendeu? Então, aqui, como o nível é muito alto, a gente tenta falar para os caras assim, não deixa chegar no... Aqui a gente fala, no beisebol tem um quadradinho aqui, né? Isso. Para ser boa, a bola tem que entrar nesse quadradinho. Fala assim, cara, vamos tentar fazer que essa bola seja em outro lugar. E se ela chegar aqui... Não dá tempo. Não sei se você lembra, Marquinho, do processo pedagógico que eu fiz em Santa Catarina, do close-out, que eu falava assim, dá um tiro assim, ó, para cima do cara. Lembra disso? Sim. Então, assim, ó, se eu ver que o cara chegou na bola, beleza, eu falo para o meu jogador o seguinte, falo assim, cara, você pode correr em cima do cara, vai em cima dele. Óbvio que ele não vai ficar parado e deixar você atropelar ele, certo? Ou ele vai dar uma batida de lado. E aí, Zé, você já quebrou o ritmo do cara. Não, porque ele está esperando a bola num determinado Entendeu? ponto. Se ele pegar e fazer aqui, ó, aí a gente faz o seguinte, a gente transforma
o chutador num batedor de bola. Uhum. Ou ir de lado, ele vai querer te cortar. Se ele cortar para cima, Zé, é tudo que eu quero. Pode vir. Porque daí a gente vai estar fechando, os pivôs vão estar cobrindo, os caras vão estar por aqui. E ele assim, a gente fala que o americano fala assim: we gotta transform a shooter in a dribbler. Na dribla. Então, se o cara driblar, ótimo. Não tem problema nenhum. Right? Provavelmente vai diminuir um pouco o percentual de aproveitamento dele por causa... Aliás, o próprio deslocamento, né? O arremesso parado equilibrado é um arremesso. Você fazer o arremesso em deslocamento é um pouco mais complicado, exige mais de habilidade, inclusive de controle do corpo. Então, eu entendi o que você quer dizer. Você não dá ao arremessador a oportunidade dele pegar a bola onde ele quer, do jeito que ele quer, na mão certinha, ele equilibrado. Aí é mortal, né? Se a bola for na mão, é mortal. Já era. O aproveitamento vai lá para cima, evidentemente. Então, você procura fazer com que ele se desloque, se desequilibre um pouco para ter que se reequilibrar. E aí, provavelmente, a defesa já aproximou um pouco, já cobriu, já houve rotação. Pode ser até que ele seja forçado a passar a bola. Se ele é um excelente arremessador, passa para o outro que é menos eficiente, melhor para nós. Ou mesmo que ele tenha que fazer uma finta, bater a bola, sair de lado de três, não é a mesma coisa dele só pegar e arremessar. Não, porque você já se deslocou, você tem que reequilibrar de novo. Isso. Já mudou. Ali você já está parado. Essa minha pergunta, essa entrada que eu tive aí, no papo de vocês dois, é se o cara já recebeu, você está atrasado. E aí? Vai continuar em cima dele ou vai para um lado ou para o outro? Daí você faz assim, ó. Não, pois é, mas aí na continuidade do teu deslocamento, você vai continuar em cima dele ou vai para um lado ou para o outro para desequilibrar o arremesso dele? Eu mando o cara continuar indo para cima. Tá, sim, mas aí eu penso também que você, como disse aí, ele vai ser atropelado, vai fazer uma falta e tal. Aí você imagina que na próxima ele vai se deslocar para fazer o arremesso. Mas, por outro lado, se for uma pessoa que pense como nós aqui, vai dizer assim, não, eu vou ficar aqui e deixa ele me atropelar. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que eu vou bater no lance livre. Se eu for bom arremessador de lance livre, daqui a pouco ele está fora do jogo e eu continuei fazendo meus pontos. Então, eu acho que, né, particularmente, eu prefiro que desvie, né? Mas vamos lá, cada um na sua. Eu falo assim, por exemplo, quando você atropela, beleza. Né? Aí o cara vai lá assim, porra, esse cara é doido, eu não vou ficar aqui e ficar parado, não, meu. Você viu eu estava lá em Londres, naquele jogo Estados Unidos e Espanha, que o Kobe Bryant falou, no começo do jogo, que ele falou assim, eu vou em cima dele, e os caras falam, você está doido, como é que você... Não, eu jogo com ele, eu vou em cima dele. E aí passa o lance... Ele fez um bloqueio, o Kobe foi em cima dele, jogou ele para o alto, cara. Ele nunca mais, no jogo, ele ficou na frente do Kobe. Exatamente. É isso aí. Beleza, Zé. A Michele quer perguntar. Obrigado, Wando. Obrigado. Michele quer perguntar. Vai, Michele. Sim, professor. Quero falar um pouco. Quando o senhor falou do lance livre, coach, e eu estou fazendo como a gente já conversou várias vezes, depois de exercícios intensos, mas a dinâmica que eu uso é diferente. O senhor está me escutando? Estou. Tá. Eu faço... tem que acertar 2 para tomar água, mas eu achei legal essa sua dinâmica aí de testando, escolhendo aleatoriamente, e aí depois... Mas assim, o senhor fala, se acertar 2, ninguém paga. Agora, se errar 1, todos pagam, é isso? Cadê o professor José Medalha? Medalha não gosta muito disso, não. Pagar. Eu não falo que é para pagar, Michele. Eu falo que é assim, ó. Se você errar, nós vamos fazer condicionamento. Medalha não gosta muito, não. Medalha não gosta muito disso, não. Mas eu faço o seguinte, ó. Eu faço o seguinte, Michele.
são 2 Ó, lances livres, certo? Ó, vocês Olha lá, olha a medalha, olha a vocês medalha. falaram uma palavra antes do meu nome, professor medalha. Tá? Acima de tudo, eu gosto de ser professor antes de técnico. Então, mas eu falo, Castigo para mim não é recompensa. mas nós não estamos dando castigo. Desde a gente Se você der um chocolate, se ele meter 3 lances livres seguidos, aí sim. Na minha visão, né? Claro. Não, sim. Na minha visão antiga. Sim, não, beleza. O Ari fazia isso com o Oscar. Vai meter tantas bolas, ganha um chocolate. Entendi. Ô, Mas eu Vandinho, faço assim, é sério. motivação extrínseca. Eu Isso é faço motivação assim, extrínseca. São 2 lances livres, certo? Se você matar os 2, tranquilo, beleza, show de bola. É o que a gente quer. O cara errou o primeiro. Ele sabe que ele vai fazer um condicionamento, certo? Mas só que esse condicionamento pode ser menos ou mais. Por exemplo, se ele matar a segunda bola, ele só vai assim, ó, ele vai estar no fundo da quadra aqui. Ele vai de fundo a fundo e volta. Em 10 segundos. Beleza, ida e volta, tranquilo. Se ele errar os 2, ele vai ter que fazer isso 4 vezes. Ele vai ter que ir 1, 2, 3, 4 em 21 segundos. Então, assim, por exemplo, ele fala assim, a gente fala assim, pô, você quer fazer um condicionamento pequenininho ou um pouquinho maior? O cara fala, meu, eu não quero fazer condicionamento. Então tá bom, matou a primeira, matou a segunda. Errou a primeira, já sabe que ele vai ter que matar a segunda. Uhum. Entende? Mas e aí corre todo mundo ou só corre o cara? Todo mundo. Todo mundo. Ué, você ganha e perde como um time. Uhum. Né? Você ganha Ok. e perde como um Beleza, e a outra coisa que eu queria perguntar para o senhor ou para o outro coach que está aí, é a respeito da base. Quando você fala em pack na line, que para mim, no meu entendimento, é a antiga defesa ajuda, né? Que um cobre o outro no buraco para não deixar, se um for cortado, o outro vai ajudar, né? Acredito que seja mais ou menos isso, pelo que eu entendi. Isso. Tá. Como eu começo a trabalhar isso na base? Eu falo por quê? Porque assim, quando a gente pega já as meninas, principalmente, que já tem uma noção, que já vem já de uma iniciação, é uma coisa. Como eu pego agora, né, as minhas meninas, por exemplo, que estão num nível um pouquinho melhor, bom, vamos lá, acabei de ser campeã estadual com elas, e eu vejo que elas têm muita falha nessa parte de ajuda, entende? Só que como eu vou fracionar e começar 2-2, 3-3, ou eu vou começar no jogo todo e passar no geral. O que vocês me aconselham? Eu vou perguntar para ele, porque aqui a gente não tem base, a gente é na escola, né? So, coach, that's a pretty good question. So, like she said that, we work, at the pack line, right? So, like, and then like she coached like middle school, probably middle school and Junior high. Freshman, sophomore. Agora right? 14 anos. Like right now, 14 years old. Okay. So she's asking like, what's the best way to implement pack line? So you started like a 3-on-3, 2-on-2, or you teach the whole thing and make them work. So, like, in your opinion, what do you do like to implement, for this age, 14, the pack line defense? In my opinion, I would start off with like a 2-on-2, 3-on-3 to show them where to be at. Like when you're one pass away, you jump to the ball, you're in like a gap or something like that, and then you gradually build them up to the 5-on-5. But you put them in those positions in like the 3-on-3 and the 2-on-2 and 4-on-4, so that they see where they're at before they have to put it all together. The 5-on-5 is when you put it all together
and then they start to see it. But you can teach them in the 5-on-5 as well, so that they can get a visual of it all at first, and then you can break it down to 2-on-2, 3-on-3. But I like the 2-on-2, 3-on-3, building up to 5-on-5. Então, ele acha melhor, Michele, você começar assim, o 2-2-2, 3-3, porque daí você ensina um jogador a, por exemplo, ó, você está a um passe da bola, aí esse cara está na guerra, ó, você está a 2 passes da bola, onde você tem que estar. Então, você vai mostrando as posições para esse jogador, primeiro nesses 2-3-3, 4-4, e aí ele já vê aonde que é a posição que ele tem que ficar. E daí uma sugestão que ele faz também é o seguinte: você pode mostrar, por exemplo, pegar 5-5 e mostrar a foto inteira. Falar, olha, a bola está aqui, você está nessa posição, a bola está aqui, mas não começa assim. Aí começa quebrado, começa 2-2, 3-3, posição de ajuda, posição de um passe da bola, que você tem que, famoso jump to the ball, certo, Mark Sharp? Jump to the ball. Isso. Então, que você tem que pular para a bola, aí o outro está na gap. Então, um passe é jump to the ball, 2 passes você tem que estar na gap, 3 passes você está lá na ajuda. Então, e aí, muito importante também, outra coisa que o professor Sharp e o nosso amigo Tommy ali fala, onde você está? Jump to the ball, onde você está? Gap, onde você está? Help. Então, assim, por exemplo, mexeu a bola, 3 negros precisa falar. Onde você está? Agora eu tô help. O cara lá. Gap. O outro, jump to the ball, jump. Entendeu? Daí o cara já fixa o negócio. Ele fala, ele, opa, fixou. Entendeu? E aí os outros na quadra sabem aonde que todo mundo tá. Faz sentido, Mark Sharp? É isso? Não, perfeito. Até gostaria, por exemplo, comunicação verbal, eu sempre falo que tem que ser um fundamento, um dos fundamentos. Tem que ter a comunicação verbal. Ô, professora Michele, eu não conversaria no 14 anos, se elas têm dificuldades aí de coberturas e de ajudas, não começaria a backline. Você tem que primeiro dar essa defesa individual, né? E como o coach Thomas falou, 1 contra 1, 2 contra 2, por exemplo, é visível quando eu vou ver treinos, 1 contra 1 já tem algumas dificuldades. 2 contra 2 começa o primeiro momento do jogo coletivo, ofensivo e defensivo. Aí já começa a ter esse jump to the ball. Quando é 3 contra 3, que já tem o lado contrário, eu vejo que eles não estão preparados, porque não está o 2 contra 2 bem feito ainda. Então tem que ser esse passo a passo, realmente, entendeu? Eu faria a defesa tradicional, individual, com as coberturas, com as pequenas regras, né? E com as funções, né? É isso daí. Mas aí quando... Vai Pode lá, falar. vai lá, Michele, pode ir. Não, quando o senhor fala que a defesa simples, individual, é linha do passe, cada um no seu, sem ajuda, no caso? Não, por exemplo, a defesa ela pode ser linha de passe, isso depende da sua filosofia e do seu elenco, mas ela pode ser flutuando também, né? As ajudas sempre tem. Tem as ajudas próximas da bola e também tem as ajudas longe da bola, entendeu? Cada um tem as suas funções. Aí entra ângulos diferentes. Quanto mais longe a bola tá do jogador que eu defendo, mais longe eu me coloco desse jogador, me aproximando da bola. Entram essas pequenas regras que são básicas, entendeu?
seu nível, Agora, Michele. só você- para Ah, Só tá. para terminar, por exemplo, eu não posso começar uma defesa backline ou uma defesa run and jump, por exemplo, se eu não tenho aquela defesa básica enraizada já, entendeu? É É isso isso. aí. E no seu nível, Michele, você não precisa da ajuda longa, porque os É isso meninos, aí. as meninas não têm um aproveitamento. Se você largar, por exemplo, um menino ali, Tem ele não força de tem. braço, Vandô. É, As meninas não têm força de braço. então, isso que eu ia falar. Elas, assim, a gente fala que o americano fala assim, ela não vai te machucar metendo bola de três, essas coisas, porque não consegue arremessar. Então, as ajudas curtas ficam boas, entendeu? Ficam boas. E uma coisa que eu ia falar, Por aí. Tommy, my coach over there, Mhm. my man, he is big time like you. You know, communication, talk, and then like this year, our coach, we struggling this year in 101, my man. So me and he and Tommy every day Ah, 101, because man, it's right now we suck. é. Professora Michele, por exemplo, uma regra básica é o jogador com bola não pode passar no meio de dois defensores. Entendeu? Isso. São pequenas regrinhas, entendeu? E, por exemplo, se você for pensar, quem tem a bola, ele pode passar e cortar, entendeu? Aí começa já a ter aquela situação coletiva de 2 contra 2. O cara pode passar e cortar, ele pode passar e auxiliar, entendeu? O Manhano jogava com a seleção brasileira assim. O cara passava a bola e auxiliava, ele caía do lado da bola. São filosofias, entendeu? Mas assim, o básico tem que estar sendo perfeito. Aí você vai para outra etapa, backing line, run and jump, vai subindo a defesa, né? vai alongando a defesa. Quanto mais você alonga a defesa, os ângulos todos mudam, entendeu? É o abecedário, é o passo a passo. E eu quando fui em Santa Catarina, Michele, eu passei um sisteminha pro Marco Sharp, né, Marco? Daquele do Circle, que se o Sim. menino não pular para a bola, ele toma bandeja toda hora. Então, foi bem legal que os meninos viram. Coach. Não tem filmado, coach? Não tem o vídeo? Pergunta para o Sharp. Acho que tem, né, Sharp? É. A gente tem alguma coisa, Michele, eu vou ver e eu te passo, entendeu? Então, eu fiquei bem sentida. Aqui no Brasil, a gente trabalha muito mal jump to the ball, muito mal, cara. O A jump, seleção japonesa, esse a jump seleção de bola que japonesa, vocês falam. a seleção japonesa feminina na última Olimpíada foi vice, né? Ganhou da França. A França, com um time atlético enorme, não fazia o jump to the ball. O Japão matou. Foi. Porque não tinha o jump to the ball. Em semifinal olímpica, não tinha o jump to the ball. Entendeu? Michele, jump to the ball é o seguinte. Estou marcando você aqui. Você passou para esse lado aqui, eu tenho que pular para a bola aqui, porque se eu ficar aqui, ó, você vai me cortar pela frente aqui e vai fazer uma bandeja, entendeu? Então, ó, você passou para cá, eu pulo do lado da bola. Aí, quando você vier para cá, eu já te dou uma peitada aqui, ó. Você não vai passar pra minha frente, Você não vai cortar a minha frente mais. E muita gente não faz isso. Eu acho que o que pode, Marquinho, cultivando, ajudar um pouco a Michele e outros técnicos que estão começando na base, é o seguinte: eu comprei um DVD, na época do DVD, né, que eu estou passando tudo para. Na época do VHS, aliás, que eu estou passando para DVD, eu comprei uma vez esse VHS aqui, ó. Ah, só. Sei.
Eu não enxergo nada, Bira. Os 5-6 Look para at você this, construir Thomas. uma boa defesa. São 5 palavras que o cara ele aborda aqui nesse VHS da Championship. Esse aqui tem um monte de coisa lá. Você pede o catálogo, chega para tua casa de graça, você vai escolhendo, se bem que agora está mais difícil comprar, né? Mas eu acho que o que vai ajudar muito, Michele, para você e para os outros técnicos que trabalham na base, são essas 5 palavras que eles colocam aqui como fundamentais para construir uma boa defesa. Primeiro, ter condicionamento. É você ter condição física para defender. Antigamente, a gente falava assim, meus técnicos falavam muito para mim, né? Mas não é mais isso hoje, mas se esmera, dá tudo que você tem na defesa e descansa no ataque. Não, né? Isso já mudou, né? Mas continua. É antigo, hein? É antigo, mas continua sendo dá tudo que você tem na defesa. Você tem que defender, tem que ter condicionamento. Segundo o que eles falam aqui, é a concentração. Você tem que estar concentrado. Você tem que estar ligado, como a galera fala, no que você está fazendo. Se um jogador se desligar, acabou, vende a defesa. A terceira é consistência. Você não pode ter uma defesa que é boa aqui, boa, ruim, boa, ruim, boa, ruim. Não pode. Você tem que ter uma consistência. Você tem que trabalhar para que a tua defesa seja consistente na maioria do tempo do jogo. A terceira é a comunicação. Exatamente o que a gente estava falando aí, né? São pequenas palavrinhas, né? Troca, pega, vai, rebote, bloqueia, né? São pequenas que você tem que começar desde cedo a ensinar para a garotada a falar isso, a falar, comunicar. Eu até cito um exemplo do filho de um amigo meu, vocês conhecem, né? O Manteiga. O filho dele era o Manteiguinha, que foi um puta armador, mas ele não falava. E talvez ele não foi mais longe, porque ele não falava muito, ninguém ouvia a voz do Manteiguinha. Como é que o cara vai ser um armador sem falar, cara? Não dá. Não dá, né? E a terceira e a quinta, né, a última palavrinha os 5, 6 desse VHS aqui, que eu acho sensacional, é o comprometimento. O cara tem que estar comprometido com aquilo que está fazendo. A gente está colocando o Hoop Talk na semana de número 169 no ar, porque nós temos comprometimento com vocês que estão aqui com a gente, que são nossos parceiros, são nossos amigos, com o basquetebol que a gente gosta. Se eu e o Wander a gente não tivesse comprometimento, mas se uma quinta-feira ia ter, a outra não ia ter. Não, mas a gente está comprometido com o que nós fizemos, nosso projeto. E o Wander uma vez falou para mim, nem que tenha só eu e você, vai ter o Hoop Talk. Não foi isso, amigo? Opa! Quinta-feira é dia de falar de basquete. Então, pronto. Então, olha, mais uma vez, quem quiser, eu estou tentando fazer aqui para encontrar um tempinho aqui, passar para DVD, para botar no grupo para vocês. Eu acho que, Michele, você que está começando a molecada aí, Packline, Deny, eu acho que o primeiro é isso aqui, ó. Colocar na cabeça delas, isso, essas 5 palavrinhas que começam com a letra C. So we're gonna fit, I think you kind of like a boring, like we're talking, speaking in Portuguese, you're there like this, but we would like to say, thank you so much for your time and your, ideas, that, you came over here and share with us. But we know it's like you've been here for 2 hours. That's awesome. That's great. That's awesome. Do you wanna say something to the coaches or? Yeah, thank you for having me. I really enjoy being on here and talking with everyone, sharing ideas. Hopefully, I can come back again sometime again and listen and ask questions as well.
Ele está agradecendo todo mundo, né, por estar aqui e tudo e tal, pela oportunidade de compartilhar com vocês. Quem sabe na próxima oportunidade ele vem. Ok. Thank you, coach. You, You 9 coach. o'clock, my man, 9 o'clock. Yes, I'll be Obrigada, thank you. Thank you. there. Thank you. All right. Thank you, Tommy. Thanks for coming.